Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto bastante interessante, que é a nova regulamentação do trabalho home office, que veio através da medida provisória número 1108 de 2022. O home office estava previsto para vigorar durante a pandemia, mas não existia uma regulamentação que prevista na CLT e na legislação trabalhista para o home office que não fosse durante a pandemia. Então, agora, a medida provisória 1108 trouxe essa regulamentação e é uma grande inovação na legislação trabalhista. E para falar sobre esse assunto aqui, nós vamos convidar dois doutores aqui do assunto, que é o doutor Mourival Ribeiro, ele é advogado do escritório Boaventura Ribeiro, parceiro nosso, faz parte do Grupo Alliance, que é um pouco de vezes uma associação aqui da Confib, Consultoria Contábil. E para falar também do nosso gerente da área trabalhista da Confib, o Daniel Santos. Doutor Ribeiro, Daniel, sejam bem-vindos. Olá, Wellington. Boa tarde, Daniel. Prazer estar aqui novamente com vocês para bater esse bate-papo, fazer um ping-pong aí com você, com o Daniel, e abordar um pouquinho essa nova MP, eu acho que vale a pena, já abrindo aí, pontuando, antes de passar para o Daniel, dizer que, obviamente, por ser uma MP, ela tem que ser regulamentada, e para que se torne lei em definitivo. Mas a gente vai abordar isso aí ao longo desse nosso bate-papo. É um prazer enorme estar aqui, agradecer a Confip, a você, pela oportunidade, por ter aberto esse espaço aí para a gente fazer essa troca de ideia e essa interação. Daniel, suas considerações aí, você acha que essa inovação aí é positiva? Quer fazer breves comentários? Bom, primeiramente, obrigado. Uma grande oportunidade que a gente tem também de falar desse tema, A Confip sempre inovando e trazendo novas informações para os seus clientes e parceiros e para quem quer que nos assista aí. E espero que aproveitem e possa esclarecer todas as dúvidas, de repente tirar todas as dúvidas aí que vocês tenham, tá bom? E respondendo a pergunta do Wellington, eu vejo de uma forma muito positiva essas alterações, Lógico, como tudo na legislação brasileira, na legislação trabalhista, doutor Ribeiro, sempre existem aquelas entrelinhas, aquelas questões que a gente sempre vai ficar na dúvida de como vamos seguir, Mas a gente sempre tenta ir para uma linha mais conservadora para evitar qualquer tipo de problema. Muito bem. Bem, então, para ir direto ao assunto, eu quero convidar aí qualquer um dos dois que prefira falar. Podem dar continuidade aí no tema, para falar sobre essa nova regulamentação do trabalho home office, porque afinal de contas, os senhores são os doutores aí. Doutor Ribeiro, quer falar? Ou Daniel? Eu faria um breve retrospecto, Wellington, para 2020. Na verdade, 2017. Em 2017, nós tivemos a regulamentação da reforma trabalhista, e ali foi instituído o artigo de lei regulamentando a questão do teletrabalho, que até então era home office, de fato não havia uma regulamentação. A partir de 2017, nós passamos a ter essa norma regulamentada através do teletrabalho. Quando nós chegamos em 2020, exatamente em abril de 2020, março para abril de 2020, foi aquela loucura generalizada, e o que se viu ali foram empresas pegando notebook, desktop, cadeira, mesa, leva para sua casa, vai para casa e vai trabalhar de casa. Então, foi assim, uma loucura total. O que era para ser uma tendência, para daqui a 10 anos, para daqui a 8, 10 anos, ou seja, essa transição de um trabalho presencial para um trabalho remoto, para ser uma realidade da noite para o dia. Porque quem não tinha, empresas pequenas, microempresas que não tinham aquela cultura, foram compelidas a passar a trabalhar de forma remota. E o que era até então havia uma crítica, uma objeção muito grande em relação à adoção daquela modalidade de trabalho, e passou o que se percebeu com a experiência que se tira nesses 2 anos.
que as pessoas passaram a trabalhar muito mais, a entrega, em muitos casos, na maioria dos casos, foi inclusive superior àquela ordinariamente prestada no âmbito da empresa, e agora se começa, por isso, inclusive, daí essa questão dessa medida provisória, de se trazer, e eu vejo isso claramente como uma tendência, de se trazer um sistema híbrido de trabalho, no qual, hora você está remoto, hora você está presencial, e como é que a gente vai, como é que as empresas e o próprio trabalhador vai gerenciar e vai administrar essa nova relação daqui para frente. Eu acho que o ponto de partida é esse, e é esse o tema que a gente deve explorar aqui nesse nosso bate-papo. Muito bem. Daniel, quer fazer alguma consideração? Sim, eu vou, de antemão, vou pedir para quem nos assiste aí, dar um like no nosso vídeo, compartilhar esse tema. Não é muita alteração, então a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Dr. Ribeiro. Eu vou compartilhar aqui o material para a gente poder fazer essa conversa aqui, esse bate-papo, né? Então vamos destrinchar um pouquinho do que houve na alteração da legislação. E clica aí dá o seu like, compartilha esse vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque é um tema importante, né? Também vai ficar gravado aí, caso vocês queiram assistir novamente depois, tá bom? Então, se me permite, eu vou compartilhar a tela, então, para a gente iniciar já os temas aqui, o nosso bate-bola aqui com o Ribeiro, ok? Claro, fica à vontade, agora é sua. Maravilha. Estão vendo minha tela aí? Consegue ver a tela ou não? Sim. Perfeito. Então, aqui nosso tema, novas regulamentações do home office. Então, como o Dr. Ribeiro falou, ainda nós estamos falando de uma medida provisória, a 1108, emitida agora dia 28 de março, ainda cabe uma regulamentação, né? Então, mas já dá para a gente bater uma bola com esse tema. Vamos começar falando, então, dos conceitos, né? Dos conceitos do trabalho, do teletrabalho e do trabalho remoto. Ô, Daniel, você consegue colocar ela em tela cheia? Para mim, ela está em tela cheia aqui. Para mim também. Dá para seguir? Para mim está em tela cheia, Wellington. Conseguiu ver, Wellington? Pode continuar, Daniel. Estava aberto o microfone. Maravilha. Eu vou ler aqui, então, para vocês, pessoal, o artigo 75B, e eu quero fazer aí uma comparação do que nós tínhamos antes, que foi incluído pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, e aí fazer um parênteses, então, com a alteração que veio pela essa medida provisória. Então, 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, eu quis destacar esse texto aqui, que ele fala preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constitui como um trabalho externo. Aí o parágrafo único, comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, anteriormente, nós tínhamos aí o cenário que o empregado ele tinha que ficar mais em casa do que na empresa, né? Então, preponderantemente fora das dependências da empresa, né? O que o texto atual nos trouxe agora? 75B, agora na medida provisória. Considere-se teletrabalho, o teletrabalho é o trabalho remoto, a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Então, ou seja, não tem agora uma necessidade de eu ficar mais na empresa ou mais na minha residência ou fora da empresa, né? Então, posso ficar um dia na empresa, os outros 4, por exemplo, fora da empresa, ou o inverso, né? Os 4 na empresa ou um dia fora da empresa, na minha residência ou no coworking, enfim.
Então, hoje, a legislação ela ficou um pouco mais flexível na questão aí do teletrabalho, do trabalho remoto, né? E aí o parágrafo 1, ele trouxe o parágrafo 1 como novo. Pode comentar. Daniel, você me ouve? Perfeitamente, Wellington. Eu creio que tem algum... Eu acho que está ligado aí no YouTube de alguém e está saindo 2 vezes a voz. Será que alguém aí está com o YouTube aberto? O Wellington, para mim o som aqui está chegando normal, sem nenhuma interferência. Está saindo normal o som aí? Ah. E aqui também só tem o YouTube ligado. Só o que eu estou falando. Tranquilo? Está ouvindo bem ou está duplicando ainda para você? Se alguém puder comentar aí, ver se tem a mesma dificuldade com o Wellington, comenta aí para a gente. Para mim aqui está absolutamente normal. Perfeito. Bem, então pode continuar, porque para mim está sendo duplicado, mas pode continuar. Vamos lá, então. Então, aqui, eu estava falando do parágrafo 1º aqui, né? Do inciso 1º, melhor dizendo. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, mais uma vez, deixando muito mais claro, né? Então, habitualmente, eu posso ir na empresa, posso estar com o meu contrato no trabalho remoto, no teletrabalho, e habitualmente eu vou na empresa fazer uma reunião, né? Eu estou em casa lá, trabalhando remoto, mas marquei uma reunião. Melhor ambiente para fazer a reunião, na empresa. Então, eu posso ir para a empresa, faço a reunião, volto para a minha residência, meu cowork. Então, aqui a legislação hoje, na medida provisória, nos traz essa tranquilidade de ser, mesmo que seja de forma habitual, ela nos caracteriza o regime de teletrabalho. Tudo certo, Ribeiro? Sim. Eu chamaria a atenção, eu destacaria também essa questão da realização de atividades específicas, tá? Porque, obviamente, se nós estamos falando aqui no trabalho remoto, tá? Não faz sentido que eu vá diariamente para a empresa ou de 5 dias, eu vá 4 dias e fique um dia trabalhando remoto. Aí, de certa forma, estaria descaracterizado o trabalho. Mas eu acho que o grande diferencial aqui, obviamente, preponderantemente, ele tirou preponderantemente, excluiu esse termo. Então, eu compareço, conforme você bem colocou, habitualmente em empresa, todos os dias. Eu vou no período da manhã, executo lá uma tarefa específica, uma reunião com o time ou uma tarefa específica e volto para o meu posto de trabalho, que seria ali a minha residência. Então, o que o novo texto trouxe é exatamente essa diferenciação, a possibilidade de que eu compareça na sede da empresa ou em outro local para realizar uma atividade específica. Veja, é diferente de você comparecer para trabalhar full-time no âmbito da empresa, tá? Então, acho que é importante a gente destacar esse ponto, porque realmente merece atenção essa questão. Muito bom, bem colocado. Vamos seguir aqui, então. Aí, quais são as modalidades de contratação? Nós temos aí por jornada, né? Mudou alguma coisa por jornada? Ela permite o controle da jornada do trabalho do empregado, mesmo ele sendo no teletrabalho ou no remoto. Tem também por produção ou tarefa, onde a empresa criará mecanismo de controle por quantidade produzida ou por tarefas executadas. Então, nós já tínhamos na reforma trabalhista a questão do teletrabalho, mas até então existia uma certa dificuldade do controle de jornada do colaborador, né? Mas a gente vê hoje que essa dificuldade não existe mais. Quantos sistemas aí existem para o controle da jornada do trabalho, do empregado? Nós temos, inclusive, um parceiro da Confirp que tem exatamente esse tipo de atividade, um sistema de ponto que você marca por geolocalização o ponto do seu colaborador. Então, não precisa ter um relógio na casa do colaborador. Pelo celular, ele já consegue fazer essa marcação do ponto. Então, hoje existe a modalidade do controle da jornada. Então, por que não eu controlar a jornada do meu colaborador que está home office? Mas ainda existe a opção de
do controle por produção ou por tarefa, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nosso departamento de tecnologia. Eu posso definir com eles lá algumas tarefas ou alguns desenvolvimentos, e eles, o controle que eu vou fazer com eles não é de jornada, é por entrega de produto concluído, né? Então, aí a empresa vai ver qual é o melhor modo que vai aderir à atividade dela, mas importante destacar que hoje nós conseguimos aí, nós temos essa opção de ter o controle por jornada também do colaborador. Algum comentário, doutor Ribeiro? Esse foi uma das grandes mudanças, né? Porque no 62, no artigo 62, o inciso 3º, ele dizia que o trabalho executado de forma remota, o empregado não estava suscetível a controle de jornada, né? E agora ela deu uma mudança radical, até pelas razões que você colocou, dizendo que o trabalho, né, o controle da jornada, automaticamente quando o serviço for efetuado não por tarefa ou por produção, você necessariamente tem que efetuar o controle da jornada, ou seja, o empregado está sujeito ao controle de jornada. Isso vai gerar, obviamente, muito questionamento, porque, de certa forma, óbvio, você marca o ponto por geolocalização, mas você não tem ali condição de saber se o teu profissional está entregando ou não. Óbvio que, na realidade, você tem, porque se você encontra todo o trabalho, ele, de certa forma, é uma tarefa, né? Olha, eu te passo uma tarefa, você executa aquela tarefa. Você é do contas à parte, você é da área do departamento pessoal, da área trabalhista, departamento pessoal, você sabe que hoje você tem que fechar a folha de ponto. Então, você vai executar aquela tarefa. Então, a todo trabalho existe uma tarefa, mas a toda tarefa necessariamente não significa uma premissa, um controle, uma falta de controle de jornada. Então, o que se lê é produção ou tarefa, o que você bem colocou. Isso é muito comum na área de publicidade e propaganda, pessoal da área de TI, eu te entrego engenharia, eu te entrego um projeto, falo, olha, Daniel, você precisa me desenvolver esse projeto e me entregar até o dia 20. Se você vai executar aquilo 10 horas da noite, de madrugada, ou problema seu. Não importa. O que é necessário é que você entregue aquilo. Então, essa é a diferenciação que foi feita aí entre a questão do controle por jornada e por produção ou tarefa, e é uma mudança significativa, tá? As empresas precisam ficar atentas para implementar essa questão de controle por geolocalização ou qualquer outro que seja, porque caso ela não o faça, ela vai ter sérios problemas. Eu me lembro, Daniel, que quando nós batemos aquele papo lá em 2017, eu dizia para você que já são quase 5 anos aí nessa brincadeira, se falava muito essa questão de controle, de acompanhamento e tudo mais. Isso agora vem de forma muito mais clara, né? Então, você tem que fazer esse controle e dizia também da questão de você registrar e documentar a tua relação com o teu funcionário. Isso é de suma e de vital importância, porque muitas vezes você sonega aquela informação, você é empregador, e lá na frente você vai chorar porque você não tem o documento para contrapor um pleito ou uma reclamação trabalhista. Muito bem, doutor, perfeito. O quanto mais informação, quanto mais estiver documentado, é bom para os dois lados, né? Para o empregado saber qual é a obrigatoriedade dele, e também, de uma forma, assegurar a empresa aí qualquer dano futuro, qualquer passivo trabalhista. Exatamente. Muito bom. Vamos para o nosso próximo tópico, então, que é que o doutor comentou, nesse caso, está dispensado o controle de jornada na tarefa de produção. E aí vamos falar agora de infraestrutura, né? Tempo de uso não é considerado de prontidão ou sobreaviso, exceto se existir previsão contratual. Isso está lá no artigo 75b do inciso 5º, agora incluído pela medida provisória. Então, vamos supor, você tem lá o equipamento, né, seja seu, seja da empresa, com todos os acessos da sua empresa, terminou seu horário de expediente, não significa que aquele equipamento que está lá disponível, mesmo você utilizando ele para outras finalidades, que ele vai ser considerado como sobreaviso. Não sei se todos sabem, mas o sobreaviso é quando você encerra a sua atividade normal, só que você ainda fica esperando um chamado da sua empresa, né? Isso acontece com a área de TI, algumas áreas aí tem essa necessidade da pessoa ficar de prontidão, ter colaboradores lá de prontidão para qualquer emergência, né? Então, ele é acionado,
através de telefone celular, outros mecanismos que a empresa possa ter, para ele reiniciar a sua atividade, né? Então, isso é o chamado sobreaviso, e a empresa, inclusive, tem que pagar um adicional aí de 1/3 do salário do empregado pelo período que ele fica de sobreaviso. Então, essa medida provisória, ela trouxe essa claridade para falar que aquele equipamento que está lá na sua casa, terminou o expediente, não significa que você está de sobreaviso, né? E aí, com certeza, o doutor vai comentar também os cuidados que a empresa vai ter que ter para que isso seja realmente garantido para a empresa, né? Para que depois não venha aí uma reclamação com relação a esse sentido, tá? E aí, só complementando, que com certeza o doutor vai comentar também, o artigo 75D, ele diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, são previstas em contrato escrito. Então, a legislação não trouxe uma obrigatoriedade para a empresa. Ela deixou claro aqui que toda a infraestrutura necessária vai ficar de comum acordo. Se houver ou não reembolso de alguma despesa, seja de água, seja de energia elétrica, seja de internet, isso fica em comum acordo entre empresa e empregado, tá? Então, lógico, muitas empresas já têm essa modalidade de dar os incentivos, dar alguma ajuda de custo ali, outra aqui, né? Mas aí isso fica realmente de uma forma que ambos irão negociar e acordar, tá? Seus comentários, doutor, algum? Sim. Eu acho que a questão aí mais característica, né, em relação à questão do sobreaviso, é a figura ilustra bem, de fácil compreensão, a figura do aeronauta, né? Aquele cara que a cada período ele fica em escala e depois da escala ele fica de sobreaviso. Por quê? Porque caso quem esteja na escala não aparece, automaticamente a companhia tem que escalar um outro profissional para assumir aquilo, né? Perfeito. De certa forma, essa questão, esse é um dos grandes problemas que a empresa tem que administrar em relação ao trabalho, não só em relação ao trabalho remoto, mas principalmente em relação ao trabalho remoto. A questão da atividade extra jornada, tá? Eu vou citar um caso prático que nós enfrentamos agora, meados do ano passado, de uma colaboradora da empresa que começou a tomar por hábito a remessa de e-mails 8 horas da noite, 8h30 da noite, mas com frequência. Ela remetia, era da área comercial, uma profissional da área comercial, e começou a disparar e-mails para o pessoal da equipe, para outras, e mesmo para clientes, parceiros e tudo mais. Aquilo chamou a atenção do pessoal do RH da empresa, e eles me acionaram: Ribeiro, a gente está com uma demanda, com uma questão assim, tudo bem, como é que a gente vai proceder? Aí o que nós fizemos, o que nós recomendamos, nós mandamos um e-mail para a colaboradora dizendo o seguinte, que tínhamos detectado que ela vinha direcionando, efetuando a remessa de e-mails fora, após o expediente normal de trabalho, tanto para colegas de trabalho, como também para clientes e parceiros. E que ela procurasse, que ela se abstivesse daquela prática, que ela utilizasse o tempo, que ela executasse todas as tarefas ao longo da jornada contratual, que era até às 17h30, e que após aquele horário, que ela realmente deveria se desconectar e usufruir do tempo para convívio com a família e tudo mais. Então, de forma muito sutil, nós temos o recado e registramos aquele fato para que, se lá na frente surgisse qualquer problema, nós tínhamos um documento que diz o seguinte: não é bem assim. Então, veja o quão importante é você documentar, registrar aquele fato, para que não caracterize. É óbvio, nós estamos colocando aqui, são situações possíveis. A justiça, o direito do trabalho é tido como um direito protetivo. Então, na dúvida, sempre que o juiz do trabalho se depara com uma demanda, caso ele tenha dúvidas em relação àquele procedimento, ele vai deferir em prol do colaborador. Um outro ponto importante também, essa questão do 75D, o Daniel, é que o texto diz que isso deve estar previsto em contrato. Já existe uma tendência muito forte no sentido de que da jurisprudência, no sentido de que essa responsabilidade pelo custeio dos equipamentos tecnológicos, ele deve ser da empresa, porque o ônus da
do material, das ferramentas necessárias para a execução do trabalho, é da empresa. Então, esse é um daqueles casos típicos que nós temos uma redação, um dispositivo de lei, e nós temos a jurisprudência predominante que vai no sentido contrário. Então, eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Um ponto que é de suma importância, eu acho que a MP foi omissa em relação a esse ponto, é a questão da ergonomia, de se tratar de pontos específicos e que criem, de fato, uma condição a que o profissional possa executar suas tarefas. Eu coloco, veja, eu me coloco nesse ponto, eu tenho trabalhado muito mais de forma remota do que presencial nesses últimos 2 anos. E certa vez eu tenho na minha residência um pequeno escritório, e certa vez fui para um outro espaço tal, e não estava utilizando aquela cadeira ergonômica tal, como deve ser. Meu caro, eu fiquei acho que 2 horas lá no outro ambiente, e quando saí, eu estava com a coluna em frangalhos, porque realmente, isso, estou falando 2 horas, lógico, já sou velhinho, tal, já tenho meus cabelos brancos. Mas tem muita saúde aí, viu? Mas tenho cabelo. Mas o que acontece, imagina o seguinte, o profissional que fica 1 semana, 30 dias, executando uma tarefa, utilizando uma cadeira que não é ergonômica, isso realmente pode causar vários problemas àquele profissional, inclusive acarretar ali uma doença, um nexo, ainda que não causal, com a atividade exercida, e sérios problemas também para a empresa. Então, tem que haver uma preocupação muito efetiva em relação a fornecer esses equipamentos para o empregado, e eu entendo que hoje, em função até da própria posição da jurisprudência, eu entendo que é uma responsabilidade da empresa assumir isso. E te digo mais, essa MP que nós estamos discutindo aqui, existem 120 emendas, propostas de emendas, existe um projeto de lei em trâmite no Congresso, exatamente tratando dessa matéria. Então, quando for aprovada, e seguramente deve ser aprovado, a versão definitiva, deve vir com várias alterações em relação a esse texto original, né? Tratando, inclusive, desse ponto aqui, que nós estamos colocando, da questão da responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento desses equipamentos. Pode ter certeza que, quando da regulamentação, esses itens serão inseridos na MP. Você leu o meu pensamento, porque eu ia falar exatamente isso, né? Então, um dos temas que está sendo tratado nesse novo documento é exatamente esse fornecimento aí de equipamento, né? As despesas também que o colaborador possa ter lá dentro. Então, foi bastante relevante esse seu comentário. E falando do acidente, né, que você comentou também, a reforma trabalhista, ela também, até hoje, ela é um pouco omissa nisso. A única coisa que ela trouxe na ocasião foi que as empresas teriam que dar uma orientação expressa e ostensiva para os seus empregados que trabalhariam home office, né? Mas ficou nisso, né? Só orientar o empregado para ele tomar os cuidados lá dentro de casa contra acidente e tal. Mas eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana passada. Eu estava em casa, mas não estava trabalhando, estava fazendo a minha declaração de imposto de renda, e fui me espreguiçar assim, sabe? Acho que esse pezinho que eu estou aqui, eu acabei quebrando a cadeira, né? E uma cadeira toda certinha, toda arrumadinha, com posto de braço e tudo. E nesse caso, será que seria um acidente de trabalho? Né? Se eu estivesse trabalhando e a minha cadeira ali do meu escritório, ela quebrou, né? Então, eu fui orientado, expresso e ostensivamente pela empresa. Mas ali houve vamos dizer assim, se fosse no horário de trabalho, seria um acidente de trabalho. Com certeza. Mas a legislação hoje não traz esse critério para nós, para essa claridade, né? Para a gente falar com certeza se é ou se não é um acidente de trabalho. Né? O teu relato, Daniel, com certeza isso seria um acidente típico de trabalho, né? Porque quebrou a cadeira, você quebrou o braço e tal, aí a estabilidade profissional, 12 meses de estabilidade, tudo isso. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui, a gente abordar, é a realidade brasileira, né? Quando você fala em home office,
Muitas vezes você imagina que o teu funcionário tem um espaço, tem uma bancada, tem lá toda uma estrutura, uma cadeira ergonômica, enfim, uma altura apropriada, mas a realidade brasileira absolutamente não é essa, né, Daniel? Nós sabemos disso. Muitas vezes o funcionário mora numa kitnet ou ele mora num cômodo e que não tem o mínimo de estrutura para realizar aquele trabalho. Então, a empresa também deve procurar conhecer qual é a estrutura, qual é a condição daquele profissional antes, muitas vezes, da contratação. Tem uma parceira nossa, a Tati, da Moema Assessoria, eles chegaram a fazer esse trabalho de forma assim, de fazer visitas da empresa contratar a equipe, vai um técnico, um engenheiro de segurança do trabalho, no âmbito da residência do profissional, até para avaliar se realmente ele tem uma condição de prestar o serviço de forma remota, porque não basta você simplesmente falar, olha, está aqui o Note, está aqui, vai para sua casa, vai trabalhar remoto. É importante também que numa entrevista que se conheça, que procure saber se aquele profissional tem uma estrutura adequada para trabalhar remotamente. Muito bem, isso é verdade. Muito bem colocado. Bom, só para citar o último parágrafo único aqui, e a legislação já prevê isso, a própria reforma já trouxe, que as utilidades mencionadas desse artigo não integram a remuneração. Então, se houver o fornecimento de equipamento, se houver aí, inclusive, as despesas, né, de ajuda de custo, ela já não tem previsão legal que ela não vira salário, né? Então, não tem incidência de encargo nenhum aí para o empregador. Então, isso já é um ponto positivo aí, caso tenha uma vinda com uma obrigatoriedade nisso, né? E até hoje, se já tiver as empresas que já fornecem, elas podem ficar tranquilas nesse sentido. Muito bem. Aí a novidade importante, né? Aprendiz e estagiário, no artigo 75B, fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Existia um receio, nós mesmos, quando nós tínhamos aí os nossos menores aprendizes aqui, nós ficamos com receio, e aí? Vamos deixar ele em home office, na pandemia e tudo, né? Acabamos conseguimos aí essa orientação positiva, mas hoje está muito mais claro que aprendiz e estagiário também entram no rol aí de profissionais que podem ficar no regime de teletrabalho ou home office. Coloque as barbas de molho, viu, Daniel? Esse é o tipo da cláusula que eu acho que a gente tem que observar com uma certa cautela, porque se você for verificar a legislação que regulamenta, principalmente o estagiário, você tem toda uma regulamentação específica, e essa cláusula, ao permitir o trabalho de forma remota, ela bate conflito em muitos pontos com a legislação que regulamenta o trabalho do estagiário, né? Então, assim, muita cautela para sair contratando estagiário e falar, vai trabalhar remoto. Porque qual é o objetivo do estágio? Ele aprender, né? E ele tem que aprender com alguém. Exatamente. Então, como é que você nesse cenário que está aqui, você vai dizer o seguinte: se eu sou estagiário, fala, Ribeiro, está aqui, executa isso. Poxa, mas aquele aprendizado, aquele ensinamento, aquela técnica de execução do trabalho vai deixar de existir. Então, eu acho que é ok, nesse momento, principalmente de pandemia ainda, a gente está todo mundo tentando sair dela, mas eu acho ainda extremamente arriscado a empresa adotar esse tipo de postura e botar estagiário para trabalhar de forma remota, através do sistema de teletrabalho, sinceramente, muito. Uma prática que a gente até coloca aqui na Confip hoje, por exemplo, os nossos profissionais novos ficarem aqui pelo menos uns 3 meses na Confip, para exatamente ter esse treinamento, essa proximidade, eles conhecerem a Confip, a gente também conhecer eles também, né? E aí, quando eles estiverem quando eles estão mais seguros, aí a gente libera a opção aí do home office, né? Então, vamos dizer que ele já está andando sozinho aí, né? Sem tanta dependência nossa. No estagiário, de repente, poderia fazer algo assim, mas lembrando que o estagiário ele tem que ter, por exemplo, obrigatoriamente, inclusive, ter um supervisor do estágio, né? Que é aquela pessoa que dá o treinamento, revisa o que o estagiário está fazendo, né? Então, isso teria que
continuar de alguma forma à distância, né? Isso não pode, de forma alguma, se deixar o estagiário totalmente responsável por uma tarefa, sem ter uma pessoa, um supervisor lá responsável, né? Então, tem que fazer um trabalho mais ou menos parecido com isso para realmente funcionar e dar certo aí, né? Muito bem, vamos para o próximo, então, base territorial, algo que veio agora também na medida provisória, no artigo 75b, parágrafo 7º, aos empregados em regime de teletrabalho, aplica-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Então, a gente tem que lembrar que o estabelecimento de lotação é onde eu fui contratado. Fui contratado por qual empresa? Onde essa empresa fica, né? Onde ela está estabelecida? Então, eu fui contratado aqui no exemplo que eu estou trazendo. Fui contratado numa empresa em São Paulo. Só que eu vou prestar um serviço, eventualmente, por algum tempo, no Rio de Janeiro. O que eu vou considerar? Os benefícios, as regras do Rio de Janeiro ou as regras de São Paulo? Né? Aí começa um conflito, né, doutor Ribeiro? Porque a legislação fala que eu tenho que seguir a de São Paulo. De modo geral, São Paulo, para o funcionário, vai ser muito benéfico. Com certeza, se você falar de um vale-refeição, um piso salarial, acho que São Paulo é um dos maiores do país, né? Aí você manda o funcionário para um outro estado, de repente ele está sendo beneficiado. E se fosse ao contrário, né? Se ele viesse de um estado com a vale-refeição um valor muito baixo, uma comissão coletiva, e viesse aqui para São Paulo trabalhar numa avenida paulista, né? Será que ele seria beneficiado ou seria prejudicado? Então, aí entra uma discussão aí longa, né, doutor? Sim. É óbvio, quando nós estivermos falando do trabalho eventual, então você trabalha na Confip São Paulo e vai se deslocar 15 dias para a Confip Rio para executar um trabalho específico. Obviamente, não faria nenhum sentido ter toda uma alteração no contrato. Agora, se você é funcionário da Confip São Paulo e é transferido para a Confip Rio, período de 2 anos, 3 anos, ou por um período indeterminado, eu acho que não faz muito sentido você seguir a norma coletiva do estabelecimento de origem, se ele não for mais, salvo se ele for mais benéfico. Então, aquilo que, inclusive, nós chegamos a conversar anteriormente, eu acho que a empresa aí deve adotar cautela de analisar uma norma coletiva e outra, e nesse cenário que nós colocamos aqui, da transferência eventual ou provisória, ok, não faz sentido nenhum alterar a norma coletiva. Agora, se essa transferência ocorrer por prazo indeterminado, eu acho que a empresa deve adotar, se mais benéfica a cláusula que o profissional foi transferido, adotar aquela norma, porque ela pode realmente vir a ter sérios problemas e criar uma situação inusitada. Porque imagina o seguinte, eu sou funcionário da Confip São Paulo, você é funcionário da Confip Rio. Aí, de repente, você é transferido para São Paulo, eu recebo de um benefício de VR, por exemplo, R$50, e você, porque a tua base é Rio, você vai receber R$30. Aí você olha e fala, pô, Ribeiro, mas por que você recebe 50 e eu recebo 30? Não é justo isso. A gente trabalha na mesma localidade. Então, vai surgir fatalmente esse tipo de colocação. Imagina, então, a questão de reembolso de despesas ou de despesas com combustível e tudo mais, né? Então, surge uma série de situações e de fatores que devem ser considerados aí na análise também dessa cláusula. Em linhas gerais, está muito claro, ela fala que a base territorial é aquela, você bem colocou, né? Aquela do CNPJ que o empregado foi contratado, né? Mas outros aspectos aí há que ser considerados também. Exatamente, não podemos levar a ferro e fogo exatamente aqui. A gente tem que tomar esse cuidado de ver o que também é mais benéfico para evitar algum questionamento futuro aí. É olhar para os lados, né? Não enxergar só aquilo que está ali na letra seca da lei. Basicamente isso. Boa. Nosso próximo tema aqui, home office no exterior. Isso não tinha na matéria anterior, né? Então, ele veio no parágrafo 8º, no inciso 8º do 75B, dizendo que ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização do teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira,
excetuadas as disposições constantes na Lei 7.064, que ela fala do trabalho do estrangeiro, salvo a disposição em contrário, estipulada entre as partes, tá? Ou se tiver alguma documentação, algum contrato falando alguma coisa diferente, né? Então, aqui está muito claro, né? Estou aqui no Brasil, vou para o exterior, posso continuar trabalhando lá do exterior, fazendo atividade aqui para a minha empresa, a legislação não muda nada, fundo de garantia, INSS, imposto de renda, pagamento de salário continua a mesma coisa, né, doutor Ribeiro? Exato. Salvo-se estipulação em contrário. E aí eu destaco um ponto, as pessoas, meus colegas, principalmente, muitos colegas me criticam muito, falam que eu tenho uma visão, muito empresa, ou não sei o quê, mas eu acho que é muito questão de lei. Olha só, nós estamos falando numa lei de 1982, tá? Nós tivemos 40 anos, exatos 40 anos. Então, o que havia qual o cenário do mundo em 1982? Sequer nós tínhamos internet, sequer mal tinha computador. Hoje, você é contratado aqui em São Paulo para trabalhar em Taiwan. Então, assim, o mundo mudou, só que a legislação é a mesma. E aí, se você vai verificar o que estabelece a 764, a 7064, ela fala que a empresa, para contratar um funcionário no Brasil, para trabalhar no exterior, que ela precisa de autorização do Ministério do Trabalho, precisa ter, no mínimo, algum parceiro com 5% de capital. Então, você imagina o seguinte, você está no Brasil hoje, uma empresa chinesa te liga e fala, Daniel, você quer ir trabalhar nos Estados Unidos para mim? A gente fala, por favor, então aquela empresa tem que vir para o Brasil pedir autorização para você sair do país, ou você vai sair do país, ela vai mandar uma carta para os Estados Unidos dizendo que você vai chegar lá com uma colocação profissional e tá. Então, tá resolvida a questão. Então, acho que a legislação, você vê, o texto dele traz uma norma, traz um regulamento, mas que é totalmente inaplicável para os dias atuais. Gente, repito, em 1982, nós estamos falando de uma relação de 40 anos que não havia. Olha o Ayrton aí no celular dele, está vendo o que acontece no mundo. Não havia isso, na verdade. Então, essas questões que devem ser tratadas como um todo, e não de forma isolada, como o pessoal faz menção, referência a uma lei, mas não abarca, não vai analisar o que disciplina aquela lei de forma específica. E depois ele fala, salvo disposição em contrário entre as partes. Óbvio, aí ele te dá uma brecha para você pactuar, acordar e deixar muito claro tudo aquilo que você vai tratar para não ter nenhum tipo de constância de questionamento futuro. Ou seja, ela pode adaptar de uma forma que fique mais flexível para ambas as partes. Exato. Mais real, né? Eu nem diria flexível, eu diria mais real. Mais real, exatamente. Perfeito. Vamos para o próximo aqui, contrato de trabalho. O artigo 75B, no seu inciso 9º. Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador, desde que assegurados repousos legais. Importante que as empresas se adequem aos seus contratos, aqueles utilizados na época do início da pandemia, para os moldes da CMP. Porque na correria que o senhor comentou também, né, todo mundo pegou o computador e foi para casa. Não tinha contrato, não tinha nada direito, né? E aí foi feito, na época, um contrato lá, mais ou menos assim, atendendo lá as regras da reforma trabalhista. E agora nós temos aí essa medida provisória com algumas coisas já mais atuais, né? Algumas coisas mais dentro da realidade. Então, aí fica uma recomendação para as empresas de ajustarem seus contratos também do home office, do teletrabalho, adentrando essas novas normas, né? Se for controle de jornada, se continuar por tarefa, os formatos de reembolso, se houver, de equipamento, enfim. Então, para a empresa também ajustar essas questões aí dentro dos seus contratos atuais, né? Mas o que o artigo 9º fala aqui? O acordo individual poderá dispor sobre os horários. Então, aqui agora a gente já pode colocar, porque como o doutor falou muito bem, né? Na reforma trabalhista, ela dispensava o controle de jornada conforme o artigo 62. Né? Agora não, agora eu consigo colocar um controle de jornada aí dentro dos meus colaboradores no teletrabalho. E o artigo 75C, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.
né? Então, aqui foi excluído desse texto a necessidade do empregado especificar as atividades. Esse aqui eu não fiz uma comparação, podia ter trago outro artigo aqui, né? Mas na reforma trabalhista, a empresa tinha que especificar as atividades que o empregado ele tinha que executar. Aqui já está um pouco, posso dizer, flexível, doutor? Aqui está um pouco mais flexível essa questão, então omitiram essa informação aí nesse artigo aqui agora. E eu acho que o que você colocou é o mais importante, é deixar tudo muito claro nesse contrato individual de trabalho acerca das tarefas e a empresa ficar atenta também em relação àquela situação que eu coloquei anteriormente, mensagens pelo WhatsApp, via WhatsApp, e-mails, tá? Acaba sendo muito comum e o próprio gestor, muitas vezes, ele não se dá conta. Outro dia um colega colocou uma questão, eu achei muito importante. Dá 10 horas da noite, você está lá, belo e sossegado com a tua família, aí o teu gestor, o teu diretor chega e manda uma mensagem para você: Daniel, boa noite. Olha, eu estou te mandando essa mensagem, não precisa se preocupar, a gente fala amanhã. Só para não esquecer, você fala amanhã, a gente fala amanhã. E te passa lá um texto gigante com N problemas. Como é que você vai dormir? Né? Cai aquela questão... E outra, você acha que você não vai ler? Você vai ler, né? Você não vai ler? Acabar lendo, inclusive. Exato. Então, entra aquela questão da desconexão. Então, o próprio gestor, e aí entra a cultura da empresa também, principalmente, ele tem que entender o seguinte: se você tem um funcionário, se o expediente acaba às 17, 18 horas, ele tem que, 17, 18 horas, desligar aquilo, botar lá a mensagem no WhatsApp, que aquilo é uma conta comercial que atende das 8 às 17 horas, ou dar um jeito de bloquear aquilo, porque se você manda, se o teu funcionário manda uma mensagem para você, fala, ele mandou porque ele quis ali criar um fato, né? Então, você pode até contestar. Agora, se você que é o gestor, você manda para o teu funcionário, você realmente vai se complicar, porque está muito claro que você provocou uma situação, você acionou o funcionário. E eu acho que nessa questão, dessa modalidade de teletrabalho, trabalho remoto, o mais importante aí que tem que ser visto é a questão da desconexão, tá? Isso é tudo, porque você começa um trabalho, se você está remoto, teu expediente vai até às 17, vão ficar mais 10 minutos, mais meia hora, mais uma hora, quando você vai ver, são 19 horas e você está lá na lida ainda, né? Então, esse é um ponto, uma questão que tem que ser administrado, tem que ser gerenciado, empresa, funcionários, tem que encontrar um meio termo para que isso não ocorra. E, principalmente, os líderes, os diretores, os gerentes, eles têm que ter a consciência de que não pode e não devem ficar acionando, remetendo e-mails, mensagens. Hoje ninguém manda mais e-mail, né? A gente, basicamente, hoje é basicamente o WhatsApp. Deve-se evitar esse tipo de procedimento, porque pode ser ali um complicador muito grande para a empresa, esse tipo de procedimento. É mais ou menos o que a gente discutia há uma época atrás em relação ao dano moral, ao assédio, né? Aquelas brincadeiras inocentes que havia, que as pessoas falavam. Você vê que, com o passar do tempo, ela acabou basicamente desaparecendo. Por quê? Porque começaram a surgir questionamentos em relação a processos, em relação a assédio, e a empresa começa, a partir dali, identifica a necessidade de mudar de postura. Eu acho que nós vamos aqui para o mesmo caminho. Essa questão da relação gestor-subordinado vai passar pelo mesmo estágio. A empresa vai apanhar muito até que aprenda a lição. Infelizmente. Então, aqui só para a gente destacar a importância que o doutor Ribeiro já falou desde o começo, a questão do contrato, sempre deixar muito claro todas as regras aí estipuladas por empregado, né? Então, o artigo 9º nos traz essa informação também. O artigo 75C fala aí que deve constar, de fato, no contrato de trabalho se o meu contrato ele é um teletrabalho, um trabalho remoto ou não, né? Então, se entrar na modalidade de teletrabalho, trabalho remoto, isso tem que constar expressamente no contrato. O que saiu do texto mesmo foi a necessidade de especificar o que eu vou fazer no formato de teletrabalho. Ok?
Partindo para o final, então, falar aqui da prioridade, né? Então, os empregadores, no artigo 75F, os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho. Então, aqui, na verdade, é aquela empresa que, de repente, tem um limite, né, de vagas, por exemplo, de home office, então ela tem que colocar como uma prioridade aí essas categorias, né, os empregados com deficiência e aqueles com filhos de até 4 anos de idade, tá? Tranquilo, doutor? Acho que é basicamente isso, né? Basicamente, e que na prática é impossível vocês controlar esse tipo de situação, né? Porque como é que você vai... Quando você tem uma legislação que diz o seguinte, olha, você tem que contratar a empresa até 100 funcionários, tem que ter 5% de PCD. Ok, então você tem uma norma clara. Agora, quando você fala conferir prioridade na contratação, basicamente, efeito prático, eu entendo que, sinceramente, que não tem absolutamente nenhum, né? Não vejo aí nenhum efeito prático nesse tipo de procedimento de cláusula. Acho que só veio mais para não deixar mais nas entrelinhas, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa a mais, não teve muita alteração, mas está claro na legislação aí. Bom, para a gente fazer um resumo, então, do que a gente falou até agora, vamos fazer aqui um overview de tudo que foi dito. Falamos sobre trabalho híbrido, né? Então, não existe na quantidade de dias entre período home office ou a empresa. Então, posso ficar muito mais na empresa e alguns dias em casa, ou vice-versa. Não tem mais aquela preponderância de ficar em casa, né? Então, agora... Perdão, Daniel. Pode falar, doutor. Só destacando aí que o eventual comparecimento na empresa com uma frequência cotidiana deve ser para uma tarefa específica, tá? E não para a execução do trabalho de forma direta, porque aí você acaba alterando a modalidade. Boa, uma reunião eventual, algo Sim, que não é nada... com certeza. Né? Até diariamente. Você tem reunião das 9 às 11 horas, ok. Você pode eventualmente se deslocar da tua residência para o trabalho e retornar para a residência para a execução do trabalho. Agora, é sempre aquela questão específica, né? Uma tarefa específica e não integral. Tá. E aí também não faz muito sentido vir também, aí a empresa vai analisar, lógico, questão de custos, a necessidade do colaborador vir, né? Então, mas tem um pouco mais dessa tranquilidade. Antes a gente ficava com receio, pô, será que eu posso ir fazer uma live lá na empresa, hoje eu estou home office, será que eu posso ir fazer uma reunião, né, fora do dia que eu não estaria na empresa? Hoje a gente tem tem essa tranquilidade perante a legislação. Formato do contrato de trabalho por produção, tarefa ou jornada. Então, importante aí que veio agora a opção de a gente conseguir controlar a jornada do colaborador, né? Ajuda de custo para a despesa do home office, a critério da empresa. Então, só destacando que hoje ainda fica a critério da empresa empregada, essa negociação entre equipamentos, ajuda de custo, despesas, enfim. Mas, como o doutor bem colocou aí, esse cenário pode mudar daqui a pouco, né? E a jurisprudência já vem se posicionando. Já vem, verdade. E a jurisprudência já vem se posicionando em sentido de que é obrigação da empresa fornecer esse tipo de ferramental necessário à execução do trabalho. Então, a corrente está muito forte para esse lado, né, doutor? De realmente vir a norma e obrigar as empresas realmente a fornecer uma ajuda de custo, os equipamentos. Então, a empresa acho que tem que já começar a pensar nisso, para não ser pega de surpresa. Montar formato de cálculo, de custo, de reembolso, alguma coisa nesse sentido, já para as empresas se preparando, que possivelmente será uma situação que realmente virá. Inclusão do menor aprendiz e estagiário, no formato do home office. Base territorial, para fim de aplicabilidade das regras do empregado. O home office no exterior. A adequação do contrato de trabalho aí do home office, estão trazendo a legislação atual, controle de jornadas, todas as regras que a gente comentou aqui, né? E aí a prioridade, a migração do empregado, dos empregados deficientes e dos com filhos até 4 anos para o home office. Pergunta, se tiver, vou pedir para vocês colocarem aí no YouTube, aí conforme as perguntas, a gente vai respondendo todas as perguntas de vocês e também logo mais, tá? Por enquanto, aí é isso que a gente tem. Acho que já batemos o horário. O pessoal já, véspera de feriado, o pessoal está querendo ir para a praia já.
né? Já está querendo nos Nosso abandonar outro aqui. Olha aí, ó. Legal, gente. Por enquanto, obrigado, doutor Ribeiro. Sempre um prazer, viu? A gente recebeu o senhor aqui, o senhor que é mestre nessa área, sempre enriquece os nossos temas. De verdade, seu parceiro nosso aí de décadas, né, da Confip. E eu, de verdade, é um prazer falar com o senhor aí de novo, viu? Bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Acho que não tem perguntas, não. O tema ficou muito bem esclarecido aí. Nenhuma dificuldade, tudo normal. Bem, eu acho que não tem nenhuma pergunta, não. Quero agradecer aqui o Daniel Santos, né, nosso gerente da área trabalhista, e também o doutor Ribeiro, que é advogado da Boa Ventura Ribeiro. Doutor Murival Ribeiro, você quer deixar os seus dados de contato aí, caso alguém que se interesse ou queira entrar em contato para tirar alguma dúvida? Claro, com prazer, deixo sim. Reiterar aí os agradecimentos ao Daniel, sempre muito gentil. A você, Wellington, por nos acompanhar aí nesse bate-papo, a Confip, como um todo, por sempre estar abrindo esse espaço aí para esse bate-papo e, obviamente, sempre levar uma informação adicional aos clientes, parceiros e tudo mais. Eu costumo dizer que o direito ele é uma ferramenta que não existe uma verdade só, né? Você, quando discute direito, ele permite várias interpretações. Aqui mesmo, na discussão dessa medida, a gente chegou a fazer algumas colocações de que a lei diz uma coisa, a jurisprudência caminha para um lado completamente diferente, e assim é o direito, não só no âmbito do direito do trabalho, mas como todos os âmbitos do direito. Ele sempre permite aí uma análise bastante ampla e sobre um ponto de vista específico. Nosso contato é www.boaventuraRibeiro.com, boaventuraribeiro.advogados.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Boaventura Ribeiro Advogados, e nosso escritório, nós estamos ali localizados na região central de São Paulo, na região da Consolação, próximo ali à Biblioteca Mário de Andrade, Rua São Luís, enfim, no central lá mesmo. E qualquer dúvida, qualquer consideração, pode aí manter contato conosco através das nossas mídias, das nossas redes sociais, e vai ser um prazer muito grande estar falando com vocês e abordar um ou outro tema que vocês tenham dúvidas. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Daniel, bom feriado para vocês e boa Páscoa a todos. Muito bem, antes de concluir, só queria pedir para quem está assistindo para se inscrever aí nas nossas redes, no canal Confip, né, no YouTube, no Instagram está como Confip Contabilidade, no Facebook, no LinkedIn, tá? Eu quero aproveitar também, quem estiver nos assistindo, aproveita e dá um joinha lá, dá um like para a gente, para que a gente consiga atingir o máximo possível, né, de satisfação aí, e receber também notificações. Se inscrevam lá nos nossos canais para receber as notificações quando tiver eventos dessa natureza. Quero também aproveitar e deixar o telefone da Confip, 5078-3000, o DDD é 011 São Paulo, né? 5078-3000. Para quem tiver alguma dúvida e quiser falar, tirar alguma dúvida sobre essas questões todas que falamos, principalmente com o Daniel Santos, né, Daniel? Quer fazer aí os seus comentários e a sua despedida? Só agradecer, fico à disposição, como o Wellington falou, né? Perguntas no YouTube, contato na Confip também, a gente está à disposição aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. E agradeço aí, desejo uma feliz Páscoa para todos, um bom feriado, descansem e até a próxima. Obrigado. Muito bem, gente, é tudo que nós tínhamos que falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tido bastante esclarecimentos aí para esses mestres, né, que estiveram aqui conosco. Se tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição. É só entrar em contato conosco. Desejamos para vocês um bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.